Você já teve a sensação de estar fazendo tudo certo, mas mesmo assim, nada acontece? Como se o universo estivesse te ignorando completamente. Como se existisse uma barreira invisível entre aquilo que você deseja e aquilo que você realmente vive. É frustrante. Você medita, visualiza, pensa positivo, busca ser uma boa pessoa, mas por alguma razão, a vida continua no mesmo lugar. E a pergunta silenciosa que ecoa na sua mente é: o que mais eu preciso fazer para que as coisas finalmente mudem? Mas, e se essa barreira não estivesse fora de você? E se ela estivesse dentro? E se a vida que você está vivendo agora fosse apenas o reflexo invisível de algo que você mesmo está transmitindo o tempo todo? Sem perceber, Nikola Tesla dizia: se quiser entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Mas, será que isso é só uma frase bonita? Ou será que existe uma verdade escondida por trás dela? A resposta é direta. Sim, existe. E ela pode mudar tudo, porque o universo inteiro é feito de energia. Inclusive você, inclusive seus pensamentos, inclusive suas emoções. O que isso significa na prática? Significa que o que você sente e pensa não são apenas processos internos ou momentos passageiros. Eles são sinais, sinais vibracionais. E esses sinais estão o tempo todo dizendo ao universo: isso é quem eu sou. A questão é que, na maioria das vezes, você está transmitindo esses sinais sem consciência, sem intenção, sem perceber que está dizendo ao universo algo completamente diferente daquilo que você pensa que deseja. E é exatamente por isso que parece que nada muda. Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é, energeticamente falando. Vamos refletir juntos. Você já entrou em um ambiente e sentiu um peso no ar, mesmo sem ninguém ter dito uma palavra? Ou já conheceu alguém que só de estar perto parecia iluminar o ambiente? Isso é vibração. Não é misticismo. Não é esoterismo barato. É ciência. A física moderna já compreende que tudo o que existe é feito de energia. Matéria, no fundo, é energia condensada. Cada partícula, cada átomo, vibra em uma determinada frequência. E isso inclui você. Cada pensamento seu tem uma vibração. Cada emoção, uma frequência. O seu corpo é como uma estação de rádio. Você está o tempo todo emitindo sinais vibracionais. E aqui está o ponto que muda tudo. Você só pode receber aquilo que está na mesma frequência que você está emitindo. Quer amor? Precisa vibrar amor. Quer abundância? Precisa vibrar abundância. Quer paz? Precisa vibrar paz. Parece simples, mas ninguém ensina isso pra gente. E por isso, a maioria das pessoas vive desconectada de sua própria energia. Desde pequenos, somos treinados a acreditar que precisamos mudar o mundo lá fora para sermos felizes, conseguir o emprego certo, encontrar o parceiro ideal, comprar a casa, o carro, o status, o reconhecimento. Mas a realidade funciona de forma inversa. O mundo lá fora reflete o que você vibra por dentro. A vida responde à sua energia, não aos seus desejos. E é por isso que tantos de nós vivem em ciclos repetitivos, relacionamentos que seguem o mesmo padrão, problemas financeiros que parecem voltar, não importa o quanto você tente resolver, sensações de estagnação, mesmo quando você faz tudo certo. Esses padrões não são coincidência, são respostas vibracionais. Você pode estar dizendo ao universo: eu quero prosperidade, mas está vibrando escassez, está pedindo amor, mas vibrando solidão, está visualizando paz, mas sentindo ansiedade. O universo não lê suas palavras, ele lê sua frequência dominante. Em 2003, um jovem empreendedor europeu estava quebrado. 2 tentativas de negócio haviam falhado. Ele estava sem dinheiro,
emocionalmente destruído, mas decidiu tentar algo diferente. Durante 21 dias, antes de pensar em qualquer plano ou estratégia, ele trabalhou apenas na sua vibração. Todos os dias, ele se visualizava como alguém já bem-sucedido. Não pedia, não implorava, apenas agradecia, como se já tivesse alcançado tudo. Resultado? 6 meses depois, ele se tornava um dos empresários mais promissores da Europa no setor de tecnologia. Coincidência? Talvez, mas ele mesmo afirmou: o que mudou primeiro foi minha vibração. O resto veio depois. O cérebro não distingue o real do imaginado. A ciência comprova. Quando você visualiza algo com intensidade emocional, seu cérebro ativa os mesmos circuitos neurais de quando vive a experiência real. Esse processo se chama neuroplasticidade. Seu cérebro começa a se reprogramar, como se aquele novo estado vibracional já fosse sua realidade. E com o tempo, seu corpo, suas atitudes, suas decisões, tudo começa a se alinhar com essa nova versão de você mesmo. É por isso que vibrar como se já fosse verdade colapsa o tempo entre o desejo e a manifestação. Você não está fingindo. Você está treinando seu campo vibracional para ser compatível com aquilo que deseja. Mas aqui está a grande armadilha que prende a maioria. Você quer algo, mas deseja a partir da falta. Quer dinheiro porque está desesperado. Quer amor porque se sente só. Quer saúde porque tem medo da doença. E mesmo sem perceber, você está vibrando exatamente aquilo que quer evitar. O sentimento mais forte vence. E nesse caso, o sentimento de escassez, carência ou medo é o que se torna dominante. Você diz: eu quero. Mas o universo ouve: eu não tenho. E é isso que ele devolve. A fórmula invisível é pensamento mais emoção igual vibração. Tudo começa com um pensamento. Mas o que gera a vibração não é o pensamento em si, e sim a emoção que o acompanha. Pensamento sem emoção é como um rádio desligado. Quando você sente de verdade, é como se ligasse o transmissor. Esse estado emocional cria uma frequência, e essa frequência é a sua assinatura energética. É isso que o universo reconhece. Por isso, não basta repetir afirmações positivas. Você precisa sentir a vibração daquilo que afirma. Caso contrário, é só barulho mental, sem potência vibracional. Você é energia, e energia pode ser ajustada. A boa notícia é: sua vibração não é um destino fixo. Ela pode ser transformada. E nesse vídeo, você está aprendendo exatamente como fazer isso. Passo a passo, com consciência, intenção e prática. Mas antes de continuar, quero saber de você. Você já sentiu na prática o poder da sua vibração? Escreve nos comentários. Conta uma experiência, um insight, algo que tenha te feito perceber que a energia que você emite muda tudo ao seu redor. A sua história pode inspirar alguém a despertar também. E agora, vamos mergulhar ainda mais fundo. Porque no próximo bloco, você vai descobrir por que repetir padrões é um sinal de vibração inconsciente. Como a sua mente subconsciente comanda a sua energia e como reprogramar sua frequência para quebrar ciclos negativos de uma vez por todas. Vamos começar com uma pergunta desconfortável, mas necessária. E se a realidade que você vive hoje não for uma coincidência, mas sim uma consequência direta da frequência que você está emitindo todos os dias, consciente ou inconscientemente? Pense com sinceridade. Você já se viu preso em situações que se repetem, mesmo tentando fazer diferente? Relacionamentos que seguem o mesmo padrão. Dificuldades financeiras que voltam como um ciclo. Pessoas que entram na sua vida e saem deixando as mesmas marcas. Isso não é azar, não é karma, não é punição do universo, é vibração. Ou, melhor dizendo, é a vibração dominante
que você sustenta sem perceber. Você está recriando sua realidade sem querer. Sabe aquele sentimento de nadar, nadar e morrer na praia? De tentar mudar, mas ver tudo voltar ao que era antes? Isso acontece porque a maioria das pessoas está reagindo à vida e não criando intencionalmente. Vive no piloto automático, emocionalmente presa a padrões antigos. E mesmo quando decide mudar, algo invisível puxa de volta ao estado anterior. É como um elástico. Você tenta avançar, mas se soltar a atenção, ele te joga exatamente para o ponto de partida. Essa força invisível tem um nome: subconsciente. Imagine um iceberg. A parte que você vê acima da água é a sua mente consciente. Pensamentos, intenções, planos, desejos. Mas a parte imensa e submersa, que ninguém vê, é o seu subconsciente. E é ele quem realmente está no controle da sua vibração. Lá dentro vivem crenças, traumas, medos, condicionamentos, coisas que você absorveu quando era criança. Coisas que foram ditas a você, repetidas, sentidas e gravadas como verdades. Você não nasceu com medo. Você não nasceu achando que não é bom o bastante. Você aprendeu isso. E o pior, você aprendeu num momento da vida em que não tinha filtros. Tudo o que foi dito, sentido ou vivenciado na infância foi absorvido como realidade absoluta. Seus pais brigavam por dinheiro? Talvez você tenha associado prosperidade à dor. Foi rejeitado quando tentou se expressar? Talvez tenha aprendido que é melhor se calar. Essas experiências ficam armazenadas como memórias emocionais e elas continuam vibrando dentro de você, mesmo que você não se lembre conscientemente. Você pode repetir frases positivas todos os dias, mas se, lá no fundo, ainda acredita que não é suficiente, é essa vibração silenciosa que o universo responde. E o resultado? Você continua atraindo experiências compatíveis com o padrão emocional do seu passado. A vibração reativa te mantém preso no mesmo lugar. Quando algo dá errado, como você reage? Alguém te rejeita, um plano falha, você perde dinheiro, quase que automaticamente volta para o mesmo estado emocional de sempre. Medo, frustração, dúvida, raiva, insegurança. Essas reações formam o que chamamos de identidade vibracional, um campo de energia que se retroalimenta. E enquanto você vibrar a partir dessas emoções reativas, vai continuar colapsando a mesma realidade, mesmo que diga que quer algo novo. A diferença entre vibrar reativamente e vibrar criativamente. Vibrar de forma reativa é fácil, é automático. Você sente, reage, sofre, repete. Mas vibrar de forma criativa é um salto de consciência. Significa que mesmo diante de um desafio, você escolhe sustentar a vibração da solução, não do problema. Você sente dor? Ok, você aceita. Mas não se identifica com a dor. Você observa a escassez, mas decide vibrar a abundância. Você percebe a solidão, mas escolhe vibrar amor. Essa escolha não é racional, ela é vibracional. É um compromisso com a sua frequência, mesmo quando a realidade parece dizer o contrário. Seu corpo também vicia em emoções. Estudos da neurociência mostram que o corpo pode se viciar em certos estados emocionais. Se você passou anos vivendo em ansiedade, raiva, culpa ou tristeza, seu corpo começa a buscar essas emoções, mesmo que sua mente diga, eu quero mudar. É como se o corpo estivesse programado para voltar sempre ao mesmo padrão. É por isso que mudar de vida parece tão difícil. Porque você não está lutando contra o mundo. Você está lutando contra um campo energético aprendido e repetido por anos. Mas aqui está a notícia boa. Esse padrão pode ser reprogramado. O primeiro passo, presença e honestidade. Tudo começa com um olhar sincero para dentro. Você precisa começar a observar, sem julgamento, a vibração que está sustentando ao longo do seu dia.
Aqui vão 3 perguntas poderosas para despertar sua consciência. Qual emoção tem sido mais comum nos meus dias? Essa emoção é compatível com a vida que eu desejo viver? O que eu posso sentir agora que se alinhe mais com a minha nova realidade? Essas perguntas não são para te criticar, elas são para despertar o seu poder, porque o verdadeiro controle da sua vida começa quando você assume a responsabilidade pela energia que está emitindo. Reset consciente, alterando a frequência em minutos. Você não precisa esperar um milagre, nem um fim de semana espiritual, nem a lua cheia. Você pode mudar sua vibração agora, em minutos. Como? Com o que chamamos de reset consciente. Pare o que estiver fazendo. Feche os olhos. Respire. Sinta o corpo. Traga à mente uma lembrança que te faça sorrir. Um momento de amor. Uma conquista pessoal. Uma situação leve e feliz. Se você conseguir sustentar esse estado por apenas 2 minutos, já está alterando sua vibração base. E se fizer isso todos os dias, mesmo que por pouco tempo, a sua assinatura energética começa a mudar. O segredo está na repetição com emoção. A ciência é clara. Tudo que é repetido com emoção intensa é gravado no subconsciente. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser persistente. Pode ser algo simples. Coloque um alarme no celular 3 vezes por dia. Quando tocar, pare, respire. Conecte-se com o seu estado ideal. Imagine a versão mais elevada de si mesmo e sinta como ela se sente. Você pode até achar bobo, mas essa prática está reconfigurando seu campo energético. Está treinando seu corpo e sua mente para sustentarem uma nova realidade. E com o tempo, o externo começa a responder. Milagres ou resposta vibracional. Muitas pessoas relatam mudanças que parecem milagrosas após semanas ou meses de prática vibracional diária. Um cliente inesperado. Um reencontro que transforma tudo. Um dinheiro que surge. Uma ideia que resolve um problema antigo. Uma intuição que muda o caminho. Mas não são milagres. São apenas respostas coerentes de um universo que finalmente entendeu o sinal que você está emitindo. Quando você muda sua frequência, tudo começa a se alinhar. O mundo responde à sua vibração. Já reparou como certos lugares fazem você se sentir leve e outros parecem te drenar? Algumas pessoas te recarregam só de estarem perto. Outras te deixam exausto sem dizer uma palavra. Isso é vibração, é campo energético, é frequência. A sua realidade externa responde à sua vibração como um espelho. E quanto mais você sustenta o estado emocional da realidade que deseja, mais oportunidades, pessoas, ideias e situações vibram de volta na mesma sintonia. Proteja sua frequência como se fosse ouro. Mas aqui está o ponto crítico. Se você não cuidar da sua vibração, ela se dissolve. A rotina te suga. As notícias te contaminam. As pessoas negativas te puxam para baixo. Por isso, vibrar alto não é um evento, é um compromisso diário. Como escovar os dentes, como tomar banho. Você não faz uma vez e pronto. Você faz sempre. Crie rituais simples para proteger sua frequência. Banhos conscientes. Contato com a natureza. Momentos de silêncio. Música elevada. Escrita intuitiva. Arte, dança, respiração. Esses pequenos hábitos ancoram sua vibração e criam um campo protetor ao seu redor. Você já reparou que o comportamento de uma pessoa afeta todo um ambiente, mesmo sem ela dizer uma palavra? Você entra numa sala e sente o clima pesado, ou cruza com alguém radiante e imediatamente se sente melhor. Isso acontece porque a vibração é contagiosa. Ela se propaga, se comunica, altera campos ao redor. E aqui está uma verdade poderosa. Você está o tempo todo influenciando o mundo à sua volta com a sua energia. Sua presença, seu estado emocional,
seu campo vibracional, tudo isso comunica algo antes mesmo que você abra a boca. Você é um transmissor vibracional ambulante. Imagine que cada pensamento, emoção e intenção sua gera uma pequena onda. Essas ondas se somam e se tornam um campo. Esse campo tem uma frequência e essa frequência é sentida. É por isso que algumas pessoas, só de entrarem num lugar, mudam o clima. Elas não estão tentando. Elas simplesmente são. E o mais incrível, você também é assim. Você também emite sinais. Você também altera o ambiente. Você também é um campo em movimento. A única diferença é, você está fazendo isso conscientemente ou por reflexo emocional automático. Quando sua vibração é mais forte que o ambiente, chega um momento na jornada em que sua frequência se torna mais forte do que o ambiente onde você está. Você deixa de ser influenciado pelas circunstâncias e passa a influenciar as circunstâncias. Não é mágica, é consistência energética. Quanto mais você sustenta o estado vibracional da sua nova realidade, mais ele se torna estável. E com o tempo, sua energia começa a reorganizar tudo à sua volta. Situações mudam. Pessoas se afastam ou se aproximam. Oportunidades aparecem. Intuições surgem. Caminhos se abrem. É como se o mundo finalmente começasse a falar na mesma língua que você. Mas vibrar alto é fácil quando tudo vai bem. A verdadeira prova da sua vibração acontece nos dias difíceis. É quando algo dá errado, quando surgem obstáculos, quando ninguém mais acredita, que você precisa decidir se vai vibrar como antes ou sustentar a nova frequência. É fácil vibrar gratidão quando tudo está fluindo. Mas e quando o dinheiro atrasa? Quando alguém te decepciona? Quando a ansiedade aparece? É aí que você mostra ao universo o quanto está comprometido com a sua nova realidade. E não se trata de fingir que está tudo bem, mas de escolher uma nova resposta vibracional, mesmo no desconforto. Ação inspirada. O elo entre vibração e manifestação. Muitas pessoas confundem espiritualidade com passividade. Acham que basta meditar, visualizar e esperar o universo entregar. Mas não é assim que funciona. Você não está aqui apenas para desejar. Está aqui para cocriar. E a ponte entre a sua vibração e a manifestação da sua realidade se chama ação inspirada. Não é ação forçada, não é desespero. É aquela ação que nasce do alinhamento. Sabe quando você sente clareza? Quando uma ideia surge do nada? Quando sente uma vontade repentina de falar com alguém ou fazer algo específico? Isso é ação inspirada. É o universo respondendo à sua vibração. E você respondendo de volta com movimento. Quando você age em alinhamento, tudo flui. A diferença entre agir em desespero e agir em alinhamento é brutal. No desespero, você corre atrás. No alinhamento, você caminha em direção. No desespero, você reage. No alinhamento, você cria. Quando sua vibração está coerente com o que você deseja, as ações se tornam leves, os caminhos se abrem e o tempo parece trabalhar a seu favor. Porque na prática, você está se movendo na mesma frequência daquilo que quer atrair. Você não precisa saber o como, só precisa estar pronto. Uma das maiores armadilhas da mente é querer controlar o caminho. Como isso vai acontecer? De onde vai vir? E se não der certo? Essas perguntas partem da falta de confiança vibracional. A verdade é, você não precisa saber o como, precisa apenas se tornar energeticamente compatível com o que deseja. O como é responsabilidade do universo. Sua parte é se alinhar, agir com clareza e seguir os sinais. Quando você está vibrando corretamente, o caminho se revela passo a passo. Sustentar a vibração é mais importante do que alcançá-la. Talvez você já tenha experimentado momentos de alta vibração, dias em que se sentiu pleno, confiante
grato, em paz. Mas depois, tudo voltou ao normal. Por quê? Porque atingir um estado vibracional elevado é fácil. Difícil é mantê-lo. E aqui está a chave. A vibração que você sustenta é a que molda a sua realidade, não a que você atinge ocasionalmente. Você pode passar 5 minutos por dia em gratidão profunda, mas passar o resto do dia em ansiedade, medo e frustração. E o universo vai responder àquilo que você mais repete. Vibração estável se constrói com prática diária. Você não sustenta uma nova vibração com força de vontade. Você sustenta com ritual, repetição e presença. Pense em uma academia. Você não fica forte indo uma vez. Você fica forte indo consistentemente. Com a vibração, é igual. É um treino. Você começa dedicando pequenos momentos ao longo do dia para respirar com consciência, sentir emoções elevadas, visualizar sua versão ideal, reforçar sua intenção vibracional. E com o tempo, isso se torna automático. O verdadeiro poder é vibrar bem, sem motivo. Aqui está o maior segredo de todos. Você se liberta completamente quando aprende a se sentir bem sem precisar de um motivo, sem precisar de aprovação, de dinheiro, de uma boa notícia, de alguém dizendo que acredita em você. Você simplesmente escolhe vibrar em paz, em amor, em confiança, porque esse é o seu novo estado natural. Essa é a coerência energética que muda tudo, porque o universo responde a quem você é, não a quem você está tentando convencer que é. O externo se ajusta quando o interno se firma. Quando você atinge esse ponto, o externo não tem mais o poder de controlar o seu estado. E então, paradoxalmente, ele começa a mudar. As portas se abrem, as conexões certas aparecem. O que antes parecia travado começa a fluir, não porque você forçou, mas porque você sustentou a frequência certa por tempo suficiente. No próximo e último bloco, você vai descobrir como integrar tudo isso em um estilo de vida vibracional, o que fazer quando a frequência oscilar e como encerrar o ciclo de tentativa e erro. Entrando num fluxo contínuo de criação consciente, é hora de fechar com chave de ouro e ativar a versão mais poderosa de você mesmo. A cada segundo, você tem o poder de emitir uma nova frequência. Uma frequência que molda, que recria, que transforma. A sua vida não muda quando tudo ao seu redor muda. Ela muda quando você muda internamente. Quando você decide, com coragem, consistência e amor, ser a versão energética daquilo que deseja viver. Mas nem sempre vai ser fácil. Vai ter dias em que nada vai parecer funcionar. Vai ter momentos em que você vai duvidar. E é aí que está o verdadeiro teste. Porque o maior desafio não é entender tudo isso, é lembrar. Lembrar quando estiver cansado. Lembrar quando estiver frustrado. Lembrar quando ninguém mais acreditar. A pergunta não é: será que isso funciona? A pergunta é: eu estou disposto a ser fiel à minha vibração, mesmo quando o mundo não estiver me dando motivos para isso? Porque no fim, a sua realidade nunca será maior do que a vibração que você sustenta. Você pode ter os melhores planos, pode estudar, trabalhar, tentar, mas se a sua energia continuar presa aos mesmos padrões internos, nada muda de verdade. A boa notícia? Você pode escolher diferente e pode começar agora. Respira fundo, coloca a mão no peito e afirma com verdade: eu sou o campo vibracional da realidade que eu quero viver. Sente isso, sustenta isso e assiste ao universo te responder. Agora, se você sentiu que esse vídeo falou com você de verdade, deixa um comentário aqui embaixo com a palavra "eu vibro", para que o universo veja, mas principalmente para que você mesmo se lembre da energia que está escolhendo sustentar a partir de agora. E se inscreva no canal.
Com gratidão, um abraço forte